No pequeno mundo do formigueiro, onde cada formiga trabalhava incansavelmente para cumprir seu papel, Aurora sentia que algo em seu coração pesava mais do que ela poderia suportar. Diferente das outras formigas, que marchavam com firmeza e determinação, ela era assaltada diariamente por uma ansiedade avassaladora, uma sensação de insegurança que parecia crescer a cada dia. O medo e a incerteza a acompanhavam em cada tarefa, e a deixavam paralisada quando mais precisava agir. Quando Aurora olhava ao redor, via as outras formigas ocupadas, fortes e confiantes. Pensava em como todas pareciam saber exatamente o que fazer, enquanto ela lutava contra uma tempestade silenciosa dentro de si. O mundo fora do formigueiro parecia vasto e ameaçador, um lugar onde ela temia fracassar, ser deixada para trás, ou pior, ser vista como uma fraqueza no meio das outras. Seus pensamentos corriam, como uma correnteza incontrolável, criando cenários de falha e rejeição, de perigo e solidão. Ela tentava esconder o que sentia, mas por dentro sentia-se à beira de um colapso. Aurora mantinha suas angústias em segredo, não por falta de confiança nas amigas, mas porque temia que ninguém entendesse. Ela se sentia pequena e frágil, como se fosse a única que não possuía aquela força que as outras exalavam. Se ao menos eu fosse mais corajosa, pensava. Se ao menos eu não sentisse tanto medo. Em silêncio, a pequena formiga rezava, dirigindo a Deus suas palavras, pedindo por alívio e força. Mas a cada dia que passava, sua ansiedade parecia crescer, como uma sombra que insistia em cobrir qualquer esperança. Depois de muitos dias de luta interna, Aurora percebeu que precisava de ajuda. Mas em vez de buscar conselhos com outras formigas, ela se voltou para o céu acima do formigueiro e, com o coração cheio de fé, clamou silenciosamente a Deus. Meu Deus, conheces o peso que carrega em meu coração, o medo que me envolve e as dúvidas que me cercam. Sinto-me tão pequena e frágil diante das dificuldades, incapaz de caminhar sozinha. Mas sei que tu és minha força quando me sinto fraca, és a calma em meio à tempestade. Peço-te que me concedas a coragem de seguir em frente, mesmo com o temor que ainda persiste. Enche meu coração de paz, guia meus passos e sustenta-me quando eu vacilar. Que no teu amor eu encontre a segurança para enfrentar o que vier e que a tua luz ilumine o caminho à minha frente. Confio em ti, Senhor, e entrego-te minha ansiedade, minhas incertezas e meu medo. Que na tua presença eu descubra a força que preciso para servir, amar e continuar. Amém. Em meio ao silêncio após sua oração, Aurora sentiu uma presença suave e acolhedora, como uma brisa de paz que envolvia seu coração. Uma voz calma e serena, mais profunda do que qualquer som, pareceu falar diretamente em sua alma. Minha pequena Aurora, eu conheço cada temor teu e vejo a batalha que travas em silêncio. Desde o início, tenho estado ao teu lado, e cada passo vacilante que dás, eu o vejo e o acolho com amor. Não estás sozinha, pois minha força está em ti. A tua fraqueza não te define, assim como o medo não é o fim. Eu te criei para superar, não porque jamais sentirás medo, mas porque encontrarás em mim uma coragem que transcende todas as tuas dúvidas. Quando o peso se tornar insuportável, lembra-te que estou contigo, sustentando-te em cada instante. Confia em mim e no tempo que preparei para cada coisa. Dá um passo de cada vez, e mesmo que não vejas o caminho completo, confia que a minha luz iluminará teus próximos passos. Eu te guio, Aurora, com amor infinito e paciência. Caminha com o coração em paz, pois onde tu fores, eu irei contigo, e nunca te deixarei. Certo dia, uma tempestade avassaladora atingiu o formigueiro de Aurora. Nuvens negras cobriam o céu, e a chuva caía em torrentes, formando poças que ameaçavam inundar as entradas do formigueiro. Enquanto raios rasgavam o horizonte e as águas subiam, a colônia de formigas se mobilizou rapidamente, trabalhando freneticamente para proteger seu lar. Cada formiga corria de um lado para o outro, carregando folhas para reforçar as barreiras e criando canais improvisados para desviar a água. Porém, ao ver o caos ao redor, Aurora sentiu o velho medo reaparecer, intenso e sufocante. A ansiedade tomou conta de sua mente, encharcando-a de pensamentos assustadores. E se o formigueiro fosse destruído? E se ela não conseguisse ajudar suas companheiras? O pânico tomou seu corpo. Sua respiração ficou curta e rápida, os músculos tensos e as patas incapazes de se mover. No fundo, uma voz suave lhe recordava de sua oração. Em meio ao barulho da chuva, Aurora fechou os olhos e sussurrou com um coração cheio de fé. Senhor, não consigo enfrentar isso sozinha. Preciso da tua paz e da tua força.
Ajuda-me a ver o que posso fazer, mesmo em meio ao medo. E então, como se uma brisa suave lhe tocasse o coração, Aurora sentiu uma paz silenciosa preenchê-la. Nesse instante, uma ideia surgiu em sua mente. Mesmo que não pudesse fazer tudo sozinha, ela podia dar um passo. Podia começar com algo pequeno e chamar outras para ajudá-la. Respirando fundo e tentando acalmar o coração, Aurora chamou as formigas que estavam por perto. Amigas, venham, vamos juntas afastar essas gotas da entrada. Se todas nós carregarmos uma pequena gota, podemos salvar o formigueiro. Suas palavras, ainda hesitantes, soaram como um chamado de coragem. Outras formigas, ao ouvir Aurora, rapidamente atenderam, reunindo-se ao redor dela para ajudar. Com determinação, cada uma delas se pôs a carregar as gotas de água para longe, uma por uma. Cada gota removida parecia diminuir a pressão da tempestade e aliviar o medo que antes paralisava a Aurora. Trabalhando em conjunto, sentindo a força e o apoio umas das outras, perceberam que o desafio parecia menos ameaçador. Enquanto Aurora e suas companheiras continuavam a afastar a água, o pavor foi substituído por uma sensação de propósito compartilhado. Cada pequena gota removida era um passo em direção à segurança do formigueiro, e Aurora sentiu que juntas podiam enfrentar qualquer adversidade. Quando a tempestade finalmente se acalmou e as últimas gotas de chuva caíam suavemente sobre o formigueiro, o trabalho árduo das formigas também começou a desacelerar. Aurora, exausta, mas profundamente tocada, observava o que haviam realizado. A união delas, o esforço coletivo e a coragem de cada uma, mesmo diante do medo, tinham preservado o lar delas contra uma força implacável da natureza. A cada pequena gota de água que haviam carregado, Aurora sentiu algo mudar em si mesma. A ansiedade, que tantas vezes a paralisara, ainda existia, mas agora estava mais leve, quase dissolvida em algo maior do que ela. Aurora sentiu uma onda de gratidão ao ver o resultado de seu próprio ato de fé. Ao perceber que Deus não só ouvira seu pedido, mas lhe dera forças para agir de uma forma que ela nunca imaginou ser capaz. Ali, em meio à calmaria pós-tempestade, ela finalmente entendeu que a fé que havia invocado não era um milagre que a isentava de problemas ou que lhe tirava todo o medo. Era antes uma força silenciosa que surgia em seu coração e se manifestava na coragem para agir, mesmo quando a incerteza pairava sobre ela. Ao olhar para suas amigas formigas, algumas ainda ofegantes, outras já recolhendo os últimos obstáculos, Aurora sentiu uma conexão mais profunda do que qualquer coisa que já experimentara. Antes da tempestade, Aurora pensava que sua luta com a ansiedade era algo solitário, um fardo que deveria carregar sozinha, uma fraqueza que ninguém compreenderia. Mas naquele momento, vendo as outras formigas, ela percebeu que a vulnerabilidade que experimentara não era exclusiva dela. Cada uma de suas companheiras possuía seus próprios receios, suas próprias fragilidades e temores, mesmo que elas não os mostrassem abertamente. A pequena formiga olhou para o céu, onde as nuvens escuras se dispersavam, dando lugar a um leve brilho dourado do sol que surgia, e ali sentiu pela primeira vez um profundo sentimento de paz e pertença. Naquele espaço de paz interior, Aurora compreendeu que sua fé não era apenas uma força para suportar o que ela considerava insuportável, mas era também uma abertura para sentir o amor e o apoio ao seu redor, dos céus e de suas companheiras. A fé era um convite para ser vulnerável e, ao mesmo tempo, uma promessa de que nunca estaria sozinha, pois cada oração dela estava ao alcance de um Deus que não se mostrava apenas nas horas de alívio, mas também no calor da batalha. À medida que seu entendimento se expandia, Aurora sentiu que algo profundamente transformador havia despertado dentro dela. Havia agora uma serenidade em sua alma que ia além de qualquer tempestade externa. Uma compreensão de que, em Deus, ela tinha não apenas um refúgio para seus medos, mas também uma força capaz de guiá-la por qualquer dificuldade. Essa fé, que antes lhe parecia distante e quase abstrata, agora viva e presente. E isso significava que, mesmo que outras tempestades viessem, ela saberia onde encontrar conforto e direção. A fé não prometia uma vida sem dificuldades, mas lhe dava a certeza de que cada dificuldade era uma nova chance de aprender, confiar e crescer. Com o tempo, Aurora percebeu que sua jornada de fé não era apenas para seu próprio crescimento, mas que servia também como luz para outras formigas que enfrentavam suas próprias batalhas internas. Elas se tornaram uma ponte para aquelas que, como ela antes, lutavam para lidar com suas ansiedades e inseguranças.
Aurora começou a mostrar a outras formigas as práticas de calma que aprendia, incentivando-as a buscarem a Deus em momentos de dificuldade e a enxergarem suas vulnerabilidades como um caminho para a verdadeira força. A cada nova tempestade, Aurora se lembrava da verdade que aprendera naquela primeira grande provação. A fé não era um remédio que afastava os problemas, mas sim um suporte profundo, uma presença que preenchia o vazio e dissipava o medo. Era uma confiança serena em algo maior, algo que ia além do que ela poderia ver ou controlar. E era essa fé que Aurora trazia consigo, uma luz suave que guiava cada um de seus passos. Um lembrete de que, por mais difícil que fosse o caminho, ela sempre teria forças para continuar. A história de Aurora nos ensina que a verdadeira força nem sempre se revela na ausência de medo, mas na capacidade de seguir em frente apesar dele. Às vezes, quando enfrentamos desafios internos que parecem intransponíveis, buscamos desesperadamente uma solução que nos tire do desconforto e da incerteza. Queremos respostas rápidas, alívio imediato, e acreditamos que só nos sentiremos em paz quando tudo ao nosso redor estiver sob controle. Mas assim como a Aurora aprendeu, a paz não nasce da ausência de problemas, mas da confiança em algo maior do que nós mesmos. A fé genuína não é um escudo que nos protege de todo sofrimento, mas um guia que ilumina o caminho, uma presença constante que nos ajuda a seguir adiante, mesmo quando não temos todas as respostas. Na jornada da vida, cada um de nós carrega suas próprias batalhas invisíveis, suas dúvidas e seus medos. E assim como a Aurora descobriu, a força em compartilhar essas lutas, em aceitar que precisamos uns dos outros e que o apoio e a compreensão podem transformar nosso medo em coragem. A fé nos lembra que não precisamos saber o fim do caminho para dar o próximo passo e que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos de maior escuridão. Assim, que possamos aprender com a Aurora a abraçar nossas vulnerabilidades e transformá-las em um ponto de partida para o crescimento. Que possamos encontrar em nossa própria fé uma fonte de paz e de força, e que lembremos sempre de que os maiores desafios são também oportunidades para descobrir quem realmente somos e para fortalecer os laços com aqueles ao nosso redor. Afinal, a luz da fé não apenas ilumina a nossa jornada, mas também nos ensina a ser uma luz para os outros, espalhando esperança e coragem por onde passamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito o canal e se inscrevam para não perder nenhum dos próximos vídeos. E claro, ativem o sininho para receber todas as notificações. E se vocês acharem que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, compartilhem com amigos e nas redes sociais. Vamos espalhar o conhecimento e construir essa comunidade juntos. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.